tudo. Será que é o teu celular que a gente está Estamos ao compartilhando vivo aqui? no Facebook, seguramente. Então peço desculpa se foi no celular, se é nesse celular que tá aqui, do celular que tá fazendo a live. E agora como eu faço isso ao vivo? Como eu desconecto? Dá para fazer isso ao vivo? Não sei. Não sei, Flávia, não sei tirar ao vivo. Espero, se atrapalhar muito, a gente vai vendo, se atrapalhar muito, se atrapalhar muito, ontem a gente não percebeu isso. Deixa eu ver uma coisinha. Se estiver atrapalhando muito, a gente resolve aí, a gente dá uma paradinha e resolve, tá bom? Então, eu vou pedindo aos que estão chegando aí, por favor, coloquem aí, se identifiquem, digam Peço de onde. desculpa para o menino de pijama que Quem passou às 2 da trabalha, tarde. quem está fazendo live em casa, ao vivo, com os filhos, tem esses pequenos problemas, filhos que passam, filhos que não se dão conta, a gente avisa, a gente vai estar ao vivo, mas aí às vezes eles esquecem e passam aqui, faz parte, né? A gente que tá, nós já trabalhávamos em home office, agora nós trabalhamos também com as crianças em casa, acredito que não é uma realidade só nossa, né? Que está aí lidando com as crianças sem escola, está lidando com as crianças nesse cotidiano aí. Então, eu peço para vocês, se souberem com quem vocês acham que seria interessante, que teria interesse de discutir sobre conteúdos para a gente colocar nas redes sociais, mandem aí no aviãozinho, tá? Oi, Janaína, tudo bem? Mandem aí o aviãozinho. Compartilhem, convidem, chamem aí para discutir. A ideia é fazer também um bate-papo para que a gente possa ver. Nossa proposta não é discutir o que é certo, o que é errado. Ah, isso pode, isso não pode. Até porque nós trabalhamos muito numa linha de que não há o certo e o errado. Mas há conteúdos que engajam melhor, há conteúdos que funcionam melhor, aquilo que eu devo ou aquilo que funciona melhor. E o nosso objetivo, justamente, se a gente está pensando em quem usa as redes sociais para trabalho. Se eu uso as redes sociais para divulgar o meu trabalho, se eu uso as redes sociais para me conectar com os meus clientes, eu tenho sim que ter alguns cuidados na hora de fazer as minhas postagens. Eu tenho que pensar a questão de conteúdo. Por isso a gente está trazendo esse assunto, por isso a nossa proposta de discutir conteúdos para as redes sociais. E até funciona melhor. Nós adotamos desde ontem uma troca, em vez de ficar falando tanto em crise, começar a falar em desafio. Não é fingir que não existe crise, fingir que esse momento não é caótico e fingir que não tá. Não é fingir nada. É pensar de uma outra maneira, é tentar focar no que a gente vai fazer com esse desafio, como é que a gente vai sair depois desse período. Usar essa fase conturbada, esse período em que a gente está passando por um grande desafio, para justamente nos desafiarmos e propor o mesmo para os nossos seguidores, o mesmo para os nossos alunos, para os nossos clientes. O que a gente pode fazer durante esse período para sair melhor, para sair mais fortalecido? Que vamos ser todos atingidos pela crise, que vamos passar alguns problemas que nós ainda não sabemos a dimensão? Sim. Ok, mas o que eu faço com isso? O que eu escolho? Eu escolho me desesperar e sair me escabelando, batendo cabeça? Ou eu escolho parar, pensar, respirar e tomar algumas atitudes positivas, algumas atitudes para fazer alguma coisa melhor por todos? Então é nesse sentido, e a nossa discussão hoje, por que eu começo falando sobre isso? Porque a nossa discussão hoje, ela tem muito a ver com isso. Ela tem muito a ver com essa questão do que eu posso fazer para ajudar aos outros, ajudar as pessoas. Se a gente está falando em conteúdo, em questão de... A gente está falando o que eu posto, o que eu não posto nas redes sociais, também tem a ver com o que eu quero compartilhar, que informações eu quero compartilhar. Porque se eu quero compartilhar coisas negativas, eu vou ficar lá compartilhando informações fake news, compartilhando tudo aquilo de ruim que eu tô assistindo, porque a gente nós hoje somos uma esponja, a gente começa a ler. Se a gente começar a abrir todos os vídeos que nos enviam nos grupos de WhatsApp, a entrar em todos os links, a olhar só as coisas negativas, a gente vai, inclusive, se sentir pior, né? E vai começar a enlouquecer, porque é muita informação.
né? É uma overdose de informação. Então eu tenho que primeiro filtrar aquilo que eu vou olhar, aquilo que eu vou acessar. Eu vou abrir tudo que estão me mandando ou eu vou filtrar e vou olhar? E depois de abrir e olhar tudo que estão me mandando, eu vou compartilhar tudo. E isso vale também quando a gente fala no WhatsApp, porque eu vejo muita gente compartilhando qualquer bobagem, né? Seja a foto do leão na Rússia controlando para as pessoas não saírem na rua como se fosse uma coisa verdadeira, e tantas outras informações que a gente vê aí que são fake news, que não são verdades, e as pessoas ficam compartilhando como se fossem verdade. E aí isso vai virando uma corrente. Então a primeira dica que eu dou é avalie e cheque a fonte. O que eu vou compartilhar é de uma fonte segura? É uma coisa, é verdade? Ou eu tô só compartilhando uma fake news que eu achei uma notícia muito maneira, muito legal, muito dramática? Tenho que compartilhar com todos isso aqui. Isso é verdade ou não é verdade? Primeiro critério, assim, e quem usa as redes sociais para negócio, para divulgar o seu trabalho, para divulgar a sua empresa, para divulgar a sua marca. E aí, tanto importa se é infoprodutor, se é pequeno comerciante, se é alguém que trabalha, se é um autônomo. Se eu uso as redes sociais para me conectar com o meu público, com os meus clientes, eu tenho que ser muito sério, eu tenho que ser muito coerente e não posso ficar repostando tudo que eu vejo pela frente, eu não posso ficar repassando conteúdos que eu não saiba a fonte. Então essa é a primeira dica, assim, que eu acho que a gente pode melhorar a qualidade do que a gente compartilha nas redes sociais, é checando a fonte, checando se aquilo ali é coerente, se aquilo ali é verdadeiro ou não. Porque o que eu vejo muitas vezes é as pessoas compartilhando pânico, compartilhando notícias que nem condizem com a realidade, ou que só fomentam o pânico. Então, a primeira coisa, vamos evitar fake news, evitar fontes duvidosas, porque muitas vezes, assim, não é nem a fake news em si, mas, assim, fontes duvidosas, o que eu não sei bem de procedência, não compartilho, né? A segunda coisa que eu defendo e que a gente tem olhado muito na hora de fazer as postagens é o que aquilo vai trazer de positivo ou não vai trazer de positivo. Aquilo é uma coisa que vai trazer coisas boas ou eu vou continuar semeando pânico? Porque se vocês pensarem, eu não sei vocês, mas assim, ligou uma TV, as notícias ruins estão todas aí de muito fácil acesso. Então, o que eu vou fazer nesse período? Eu vou continuar compartilhando, vou ser mais um a compartilhar as notícias ruins ou eu vou compartilhar coisas positivas? E até dar um exemplo para vocês, nós da Buenas, o que aconteceu conosco nesse período inicial aí. Nós sempre trabalhamos com agendamento, nossos conteúdos a gente planeja, assim, a gente tem um intervalo de mais ou menos uns 10 dias de produção já agendadas, tudo prontinho. De repente nos demos conta, né, mudou o mundo, veio uma pandemia, mudou tudo, e aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar os meus conteúdos programados, aquilo que eu já tinha agendado, ou eu vou mudar mudar o meu planejamento? Primeira coisa que a gente fez vamos revisar o que é que a gente tinha agendado, e para nossa surpresa, nós tínhamos um post agendado para o final da semana passada, que falava justamente em, aproveite o cenário, vá pra rua, grave, se você não tem um cenário dentro de casa, improvise, vá pra praça, vá pra rua. Como é que eu vou mandar as pessoas pra rua se a ordem é fique dentro de casa? Então não fazia sentido, era completamente desconectado, descontextualizado. Então quando a gente fala em conteúdo nas redes sociais hoje, eu preciso pensar coisas que estão conectadas com a realidade, que estão em conexão, que estão de acordo com o que está acontecendo. Naquele momento, falar sobre gravar ao ar livre, sobre procurar uma praça para fazer como cenário, não tinha sentido. Então, o que nós fizemos? Analisamos os nossos conteúdos e dissemos, bom, esse material que a gente já produziu, ele vai para a geladeira, vai para a gaveta, ele fica ali em stand-by e em seguida a gente vai ter um momento para repostá-lo, para compartilhar essas informações. Agora, o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que focar? Em ser útil. Que informações o nosso público está precisando? O que mudou na realidade? Aí começamos a conversar com alunos, com clientes, com o nosso público, começamos a conversar com algumas pessoas. Primeiro assunto que a gente discutiu foi sobre
videoconferência, porque a gente percebeu que havia aí as pessoas tinham uma grande dúvida, porque nós já usamos as ferramentas há muito tempo, nós já fizemos videoconferências há um bocado de tempo, mas tem pessoas que nunca fizeram, tem pessoas que recebem o link do Zoom, de uma reunião no Zoom, elas não sabem o que fazer. Ah, eu preciso baixar no celular, eu preciso baixar esse aplicativo, onde é que eu entro, como é que eu entro, ou então entra no Zoom, mas onde é que eu coloco o microfone, ou onde é que eu habilito a câmera para poder falar através de câmera, eu não sei. Ou então, o que a gente já tem percebido por aí, as pessoas, vou fazer uma live, mas eu não sei, já não consigo nem desvirar a minha câmera, eu não consigo mexer aqui. Então, claro, é um desafio. É um desafio, sim. A gente vive num momento desafiador, e é por isso que nós adotamos a palavra, quando se referia a isso tudo que a gente está vivendo agora, como um grande desafio. E é como cada um vai sair desse desafio que vai fazer diferença, é o que cada um vai fazer nesse período que vai fazer diferença. Se eu vou compartilhar, e aí por isso o conteúdo é tão importante, o que eu vou compartilhar? Eu vou compartilhar informações positivas, informações que possam ajudar. E quando eu falo positivas, no que eu vou ajudar o outro? No que eu tenho de conhecimento? O que eu tenho que eu posso compartilhar que possa ser útil? Então, acho que esse é um norte. Para quem tem dúvidas do que postar nos dias de hoje, pensa nisso, né? Foca o que eu posso fazer, o que eu posso compartilhar que pode ser útil. E aí, a gente sempre faz as nossas colinhas. Principalmente eu que sou muito dispersiva, eu preciso de colinhas. Eu preciso de anotações antes, porque eu começo a falar e quando vê eu me perdi do assunto. Então, vou olhar aqui, vamos ver se eu não estou fugindo de nada. Não, continuo falando dentro do que a gente estava olhando aqui. Eu acho que sempre temos que ter muita cautela e muita responsabilidade nessa hora. Então, temos aí uma overdose de informações. Não sei se vocês já estão percebendo isso, mas com certeza já estão, né? É muita informação, é muito compartilhamento de conhecimento. E aí, por um lado, é bem legal, né? Mas muitas vezes é preciso até fazer uma análise, o que eu vou olhar e o que eu não vou olhar. Porque ontem, por exemplo, eu contei, tinham 10 lives acontecendo ao mesmo tempo no horário nobre à noite. Poxa, é muito legal, mas é tão legal que às vezes, puxa, eu não vou poder assistir essa pessoa ou essa, eu vou ter que escolher, é muita informação. Então, como é que eu posso contribuir para não ser só mais uma pessoa postando alguma coisa? Então, posso, desde olhar um outro horário, nós escolhemos fazer de tarde justamente por isso. Nós pensamos, poxa, vamos fazer as nossas lives de noite. Puxa, mas de noite vai ter muita gente fazendo. Vamos, quem sabe, hoje tentar um outro horário. A live vai ficar disponível 24 horas. Quem não puder participar nesse horário, participa em outro, assiste em outro. Enfim, foi uma alternativa que a gente pensou. Se vai dar certo ou não, a gente ainda não sabe muito bem. Mas a ideia era justamente isso. Propor ter um horário alternativo para que a gente pudesse conversar e pudesse fazer uma troca de informações, né? O que eu queria falar mais? Sim, assim como as pessoas, o que a gente tem que pensar? As pessoas, elas têm mais tempo hoje, elas têm mais, teoricamente, né? As pessoas têm mais tempo para navegar nas redes sociais e quem compartilha informações também tem um pouquinho mais de tempo para planejar alguma coisa, para pensar alguma coisa de útil. Porque se eu puder compartilhar com alguém aquilo que eu sei, eu posso fazer a minha parte. E foi dentro desse foco que nós começamos a pensar o que nós íamos fazer, o que nós da Buenas poderíamos fazer. Bom, o que nós entendemos bem? Nós entendemos de vídeo, de produção de vídeo, essa é a nossa área, a gente estuda muito sobre a questão de conteúdo que engaja, a gente tem um projeto presencial que é o Workshop Vídeos que Conectam, que a gente discute muito essa questão de não só tecnologia, mas também o que postar, por quê? Qual é a premissa? Não adianta eu ter uma luz de excelente qualidade, eu ter um áudio fantástico, ter um cenário bacana e eu não ter uma informação relevante. A conexão não vai acontecer. A conexão ela acontece se eu trago uma informação relevante, se eu trago alguma coisa que pode ser, que vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, nesse momento crucial, nesse momento em que a gente vive, essa pergunta é fundamental. Eu tenho que pensar o que eu tenho de conhecimento que pode ser útil para as outras pessoas. O que eu tenho para compartilhar? O que eu posso oferecer nesse momento? Eu posso fazer lives compartilhadas e chamar outras pessoas para conversar comigo e para conversar
conversar sobre algum assunto que seja interessante para o público? Ótimo! Eu posso trazer, e aí vale, eu sou educador físico, eu vou preparar uma série de atividades para fazer, dicas de atividades para fazer em casa e vou compartilhar online. Beleza, escolas, tem a escola infantil, a escola da minha filha, o que está fazendo? Está fazendo uma atividade, uma ação muito legal. As professoras estão fazendo atividades e compartilhando sugestões de atividade para os pais fazerem com as crianças nesse período. Então, o que eu posso fazer nesse momento que pode ser útil? As informações que eu vou colocar, quando eu vou pensar em conteúdo, eu tenho que sempre pensar isso, como eu posso ajudar o outro? Não é o que eu posso fazer para mim, o que eu posso fazer para o outro? Porque essa é a ideia, né? A nossa proposta é essa, é conectar com as pessoas, conectar fazendo uma ação uma ação coletiva, uma ação para fazer o bem nesse sentido. Não é o que eu gostaria de compartilhar, esse meu assunto, o que isso interessa para as pessoas, como é que eu posso ser útil? Vou dar um exemplo, eu faço artesanato, posso ensinar as pessoas que estão em casa fazendo artesanato, e tem muita gente que não tem, com licença que eu vou tomar água. Oi, agora vou aproveitar que dei uma paradinha, queria saudar aí as pessoas que entraram depois, Guigui aí, beijão, e beijo para todos, aproveito para saudar todas as pessoas. Nós no início, nós fazíamos uma coisa nas nossas lives, e até uma ideia de compartilhar também conhecimento, né? Cada pessoa que entrava, a gente dava oi, a gente falava, e aí muitas vezes quando eu ia assistir a reprise, o que eu percebia? Que eu tinha perdido a conexão, porque eu tinha perdido a minha linha do raciocínio, porque eu vinha falando uma coisa, aí eu parava para dar oi para um, eu vinha falando outra coisa, eu parava para dar oi, e aí as minhas ideias muitas vezes ficavam inconclusas. Então a gente agora tem criado momentos, assim, parei para tomar água, eu dou oi para quem tá entrando, dou um alô, porque a ideia era manter sempre esse tom de conversa, mas a gente percebeu que estava atrapalhando. A Denise chegou bem na hora do oi, Denise, a hora é bem o momento em que eu estava justamente falando aqui que tinha feito uma pausa para dar oi para todas as pessoas. A Denise também tem um trabalho muito legal com dança aí, muito bacana o trabalho dela. E o meu exemplo, não é porque chegou a Denise, mas o meu exemplo era justamente com a dança, que também é porque eu estava me lembrando da escola de dança que estava fazendo aulas e disponibilizando na rede para as pessoas se mexerem em casa, se movimentarem. São ações, são coisas muito bacanas que estão acontecendo. As pessoas começaram a se desafiar, começaram a procurar soluções no meio do caos, o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir. Então essa é a ideia, é também se reinventar. E é isso que a gente tem visto algumas pessoas aproveitando esse período de desafio para também se reinventar. E aí, às vezes, o que eu percebi? Uma pessoa aproveita essa alternativa, é uma chance também de divulgar o seu trabalho. Por exemplo, vou pegar o exemplo da dança, vou fazer um trabalho, vou fazer uma aula de dança aberta para todos, e eu estou divulgando o meu trabalho de uma certa forma, porque pessoas que não conheciam o meu trabalho começam a conhecer, começam a se conectar comigo, podem, inclusive, depois que passar esse período, e vir a me procurar para fazer aula comigo. Então, são coisas que a gente não se dá conta que é uma troca. Nesse momento, eu estou doando aquilo que eu posso doar, eu estou me doando, eu estou compartilhando o que eu sei. Passado esse período, porque não há nada que dure para sempre, assim como não há coisas boas que ficam eternamente, o período ruim também passa. A gente sabe que todo esse contexto, essa situação, o que vai vir depois, não sabemos exatamente as consequências de tudo isso, a gente não sabe a dimensão de tudo isso, mas que vai passar, vai. Então, o que eu vou fazer, o que vai ser feito de positivo? Olha só. Então, 14h45, 15 para as 3, o Guigui e o Henrique Leal vão fazer uma live para divertir a partir do teatro e jogo cênico. Muito bacana. E eu ia comentar, aproveitando o convite, fica o convite para assistir, para assistir o trabalho dos meninos, que são incríveis. O que eu vi no final de semana?
o pessoal da música fazendo música ao vivo compartilhando a sua arte através das redes sociais. Então, vimos o Catuípe, vimos o Felipe Clever, então assim, outras pessoas também fazendo também com a mesma proposta de compartilhar. O Palhaço Catito também está fazendo show à tarde aí, para fazer brincadeiras para as crianças. Então, o que a gente tem percebido nesse momento? As pessoas estão se reinventando, estão usando as redes sociais para se conectar, e talvez essa seja uma alternativa muito bacana. Dentro de tudo isso, dentro desse contexto que a gente vive, essa seja uma alternativa da gente pensar em conteúdo. Quando a gente fala em conteúdo que seja conteúdo de valor, conteúdo que eu possa fazer algo que vá ajudar a mudar a vida de alguém. Então, nesse sentido, é a questão de conteúdo. Entrou a Kátia aí também, que legal, ela tem um trabalho muito bacana na educação de filhos. Então, vejo que ela também está compartilhando muita informação para ajudar papais e mamães aí nesse período. Então, essa é a proposta. Dentro do que eu tenho de conhecimento, o que eu sei fazer, o que eu posso fazer que pode agregar na vida dos outros, o que eu posso agregar de valor, com quem eu posso me conectar, porque também é isso, com quem eu posso, com o que eu posso trazer, que pessoas eu vou trazer para perto de mim, que pessoas eu vou trazer para compartilhar informações com o público que eu já tenho. Então, é um momento de pensar, repensar, de fazer projetos. A gente passa, claro, o primeiro impacto é, puxa vida, e agora? O que eu faço com todas essas mudanças? E a gente sempre tem duas alternativas, porque a gente sempre tem uma escolha. Então ou eu me desespero, me descabelo e fico 24 horas por dia olhando o Globo News, pensando que o mundo acabou e que nada vai dar certo e que, enfim, é o apocalipse zumbi, né? Ou eu penso em soluções, ou eu penso dentro do meu microcosmo, dentro da realidade que se apresenta, o que eu posso fazer. O que eu posso fazer dentro do que eu já estou? Esse é o contexto que se apresenta agora. Então, o que eu tenho que fazer? Dentro desse contexto, o que eu posso fazer? Eu posso aproveitar, eu tenho mais tempo livre? Que ótimo, se eu tenho mais tempo livre, o que eu vou fazer com esse meu tempo livre? Quando falamos em conteúdos, a nossa ideia também é pensar em que conteúdos eu posso absorver. Em que eu vou absorver? Eu tenho muita gente oferecendo aula gratuita, curso gratuito, o que mais que eu anotei, deixa eu ver, onde é que eu tinha anotado? Não sei mais onde é que eu tinha anotado, mas a questão tem muita oferta, muita demanda, muitas coisas. Então, o que é importante para mim? O que eu posso me alimentar? Que conteúdo eu vou me nutrir? O que eu vou usar? O que me interessa? O que eu posso usar para que eu possa sair um pouco melhor de tudo isso? Para que eu possa sair, pelo menos aproveitar esse período para fazer também uma reflexão, também um estudo. Essa também tem que ser uma alternativa. A gente também tem que pensar, quando a gente fala em conteúdo, aí parece assim, só conteúdos que eu vou colocar, que eu vou... olha só, boa! Eu ia falar do trabalho eu ia citar o Jacob e o Joel, que estão fazendo um trabalho incrível de compartilhamento de conteúdo. O Joel J, para quem não segue aí, @JoelJ, tá fazendo todos os dias, no horário do meio-dia, às 12h30, ele tá compartilhando suas leituras, compartilhando o livro, e está com a sua plataforma, como tá bem sinalizando ali a Kátia, tá com a sua plataforma, Joel J com preço promocional esse mês por R$199. Entra no perfil dele lá, segue as instruções de como fazer, como acessar essa plataforma. Para quem não conhece, vai lá, vale a pena. Aproveitando a deixa aí para falar de projetos muito legais, o Transformando Likes em Vendas. O Dudu tá propondo uma ação de ajuda para o pequeno, principalmente para os pequenos comerciantes, para os pequenos empresários, bem legal. Negócios locais. Justamente focado em quem tem negócios locais, porque todos estamos sendo afetados. Tá o Dudu aí, então às 19h30, Dudu, o horário, confirma para mim, 19h30? 19h30 tem live também no Transformando Likes em Venda. A ideia é cada vez mais que a gente possa se unir, que a gente possa trabalhar junto. Nós estamos trabalhando também com ele, nós nos engajamos nesse projeto, vimos o que ele estava fazendo, a ação que ele estava propondo, e entramos em contato para fazer parte disso também, porque acreditamos que nesse momento de desafio, tem que ser, nós temos que unir forças com pessoas que
pensem como nós, que tenham ideais parecidos conosco e que queiram melhorar nesse período, que queiram ajudar outras pessoas a melhorar durante esse período, melhorar sempre, né? Mas assim, que queiram nesse período, em vez de ficar se lamentando, se lamuriando. Às 21h30 também tem a iniciativa Nexus, que é um outro projeto bem bacana aí. Então, projetos existem bastante, opções de conhecimento existem muitas. Cada um dentro da sua área, dentro do seu negócio, pode pensar maneiras de... Olha aqui. Ponho sim. Ali, põe depois o link depois nos status da live. Vamos colocar todos esses que a gente está citando aqui, a gente coloca depois. Eu e o meu ajudante aqui, vou pedir ajuda para para a produção aqui, para a gente colocar depois o link para todos esses projetos que a gente está divulgando aí. Que eu ia falar? Hoje de manhã assisti uma live bem bacana das mulheres empreendedoras aqui de Osório. E parabéns, Kelly, trabalho bem legal. Qual era a proposta? Justamente ela convidou três mulheres, né, participaram da live compartilhando conhecimento. E até, claro, o que a gente percebe? A Kelly brincou que era a primeira vez que ela estava fazendo uma live, que ela não conseguia, que ela não sabia de jeito onde apertar, que ela estava pedindo ajuda para a filha. Então, o que acontece hoje em dia? Essa é a proposta, né? É fazer. Nós da Buena sempre fomos dessa ideia que coloque a mão na massa, faça com o que você tem, comece a produzir. E nesse momento, mais do que nunca, comece a produzir com o que você tem, comece a fazer alguma coisa. Eu nunca fiz uma live. Começa, descobre como é que vai atrás, faça, mas pegue mais leve e faça alguma coisa. Não se cobre tanto nesse período, né? Compartilhe. E quando você compartilha que você está aprendendo, e joga limpo. Eu nunca tinha feito antes, estou fazendo aqui, estou aprendendo. Quando a gente se abre e é mais honesto, também cria mais conexão. O público conecta com esse tipo de coisa. Porque não adianta fingir que... eu vou fingir que sou super acostumada a falar se eu nunca fiz. Não precisa isso, não precisa, nesse momento a gente não precisa dessa armadura. Então, a ideia justamente conexão. A ideia é se desafiar? A ideia é se desafiar. Então, manda um saludo em espanhol. Não. Que no Chile está bombando. Fabián querendo me desafiar aqui. Tem 22 chilenos assistindo. Acabo de ficar sabendo que nós temos vários chilenos nos assistindo. Que legal, bem legal, pelo Facebook. Vamos, se desafia, um saludo em espanhol pelo chileno. E o Fabián, que sabe que eu não falo espanhol por nada do mundo. Eu entendo espanhol, mas não falo por nada do mundo. Está aqui me colocando à prova ao vivo para que eu me desafie. Bem, vou te matar depois, Fabián. Voltando, foco. Viu? Até fiquei nervosa, foco sobre o que a gente estava falando. Então, voltando lá, viu? Agora já me perdi. A proposta, então, da nossa discussão é falar sobre conteúdos para as redes sociais, em que formato. Aí tem uma pergunta que a gente tem recebido, mas eu compartilho, o que eu posso compartilhar, como é que eu faço, como é que eu escolho como eu compartilho as informações. Eu não posso compartilhar nada. Não, a gente deve compartilhar sim. Não é a ideia quando eu falo, cuidado com o que você compartilha. Compartilhe informações legais, compartilhe vídeos positivos, inspiradores, compartilhe coisas que vai fazer com que as pessoas se sintam melhor. Porque notícia ruim, gente, não precisa a gente ficar compartilhando. A pessoa ela liga o canal de TV, ela tem acesso a tudo que está acontecendo. Se ela quer saber, ela acessa um canal de notícias, ela tem acesso a todas as informações. Quantas pessoas estão morrendo na Itália nesse exato momento, quantos morreram ontem, quantos estão morrendo em todo mundo, quantas pessoas estão infectadas, quantos não estão. Que previsões a gente tem para os próximos tempos. Enfim, todas essas informações as pessoas têm acesso. A gente não precisa ficar compartilhando isso o tempo todo. E não sei vocês, eu participo de diferentes grupos no WhatsApp. Como é que se faz para entrar no Insta e juntos do mesmo aparelho? Então, vamos fazer esse tema aí, vamos discutir isso, porque a parte técnica eu não faço, né? Eu só venho aqui e falo. O Fabián que monta todo o circo. Depois até vou dizer pro Fabián tirar uma foto aqui de toda a nossa
da nossa arrumação aqui para conseguir fazer. Hoje nós não estamos ao vivo no YouTube? Não. Normalmente a gente faz no YouTube, no Facebook e no Instagram, tudo ao vivo, tudo ao mesmo tempo. E aí depois a gente ainda a gente pega um material que a gente gravou para o Facebook, ainda compartilha de novo, ainda divide esse pessoal, faz mais uma divulgação. Olha só, acabo de receber aqui um fax com uma informação muito legal. Essa questão aí do Face e do Insta juntos no mesmo aparelho já está anotada. Nos manda no direct depois que a gente explica um pouco melhor. A gente, Fabian, explica um pouco melhor, mas de qualquer forma é um assunto bem legal para a gente discutir também em forma, como é que é? Ao vivo aqui para vocês. Recebam informação aqui, um fax que a gente vai ter uma live com a psicóloga Annelise. Como se pronuncia? Batella, direto de Roma. Então a gente vai também discutir essa questão de trazer para quem não sabe, Fabiana morou 5 anos na Itália e tem lá muitos amigos, né? E a ideia é também trazer essa visão de quem está lá na Itália, falando um pouco sobre sobre esse contexto, sobre o que esse momento em que estamos vivendo, em que estamos muito, em todo mundo está de olho lá, olhando o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Então é uma psicóloga amiga do Fabian que vai fazer uma live conosco, com tradução do Fabian, né? Vai ser assim. Os descendentes italianos vão praticando. Para os descendentes de italiano aqui no sul, os descendentes de italiano vão poder, não vão precisar de tradução, vão ter o prazer de praticar aí, né? Mas o Fabiano vai fazer essa conversa. A proposta é justamente abrir. Nós, essa semana, já fizemos vários contatos com pessoas que nós acreditamos que tenham temas e assuntos relevantes para discutir aqui, para compartilhar. Não divulgamos a nossa agenda de programação, porque ela ainda não está fechada, mas a proposta é justamente trazer conteúdos para quem produz conteúdo, para quem está nas redes sociais, para quem utiliza as redes sociais para divulgar o seu trabalho, para divulgar o seu negócio, e até mesmo para quem não divulga nada, quem não tá na rede social. Eu tenho minha rede social, mas eu não divulgo nada, eu não divulgo meu trabalho aqui, eu uso só para me relacionar com pessoas. Então, use também para pensar, use as nossas dicas para pensar como você se relaciona com pessoas. Porque, na verdade, o que acontece? O que a gente tem visto na prática? As pessoas se conectam com pessoas, as pessoas compram de pessoas, então, cada vez mais a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com aquilo que a gente posta, com aquilo que a gente compartilha, com aquilo que a gente distribui, com o que a gente passa, com a imagem que a gente passa, com o que a gente quer. Quando a gente vai pensar em conteúdo, o que eu vou postar? A primeira coisa, eu tenho que conhecer o meu público, eu tenho que saber com quem eu tô falando. Se eu conheço bem as pessoas, se eu conheço bem o meu público, se eu sei com quem eu me comunico, fica mais fácil para que eu pense o que eu tenho de bom, o que eu tenho de legal, ou o que essas informações que eu tenho pode ajudar essas pessoas com quem eu quero me comunicar. Então isso é um exercício também. E sempre sair de si. Às vezes, esses tempos alguém me perguntou, mas eu sou obrigada a ficar neutro quando nas redes sociais, ou eu posso tomar uma posição, seja ela política, seja ela política, partidária, futebolística, sei lá, enfim, as pessoas, eu tenho que ser obrigada a ser neutro ou não? Não, ninguém é neutro, né? Todo mundo tem um ponto de vista, todo mundo tem um posicionamento, não há uma necessidade de ser neutro, mas eu tenho que pensar trazer essa discussão, esse meu posicionamento, ele vai ajudar alguma coisa, alguém? Eu compartilhar esse meu posicionamento, ele é útil para as pessoas, eu vou fazer isso é legal, isso é positivo para quem me ouve, ou eu vou trazer aqui para polemizar, ou vou trazer aqui só na ideia de trazer mais polêmica e de ficar fomentando uma discussão? O que me faz compartilhar o meu posicionamento? Nós sempre analisamos muito bem essa questão. Todo mundo tem um posicionamento, nós temos o nosso. E aí, o que acontece na hora que a gente vai divulgar alguma coisa relevante, em que a gente vai pensar, isso a gente compartilha ou não? Depende. Para quê? Com que intuito? O que eu quero? Por que eu vou fazer esse compartilhamento? Qual é o meu objetivo? Então, é uma análise que a gente faz e que dentro da mesma ideia, não foge da mesma ideia,
de aquilo que eu estou divulgando, compartilhando é importante, aquilo que eu estou divulgando é importante para o outro, aquilo que eu trago é relevante para quem está tá me acompanhando, para quem está me ouvindo. É nesse sentido. Então, eu não prego a neutralidade, nem digo, a gente tem que fingir que nada está acontecendo. Assim como, é a mesma ideia, eu não posso fingir que nada está acontecendo no mundo. Eu não posso fingir que a gente não está vivendo num momento, não tem uma pandemia. Eu não posso fazer de conta que nada está acontecendo e seguir a minha vida. Bom, nem posso mesmo, né? Porque estamos aqui, estamos trabalhando em casa com as crianças, mesmo que eu quisesse fingir, não dá, né? Mas nas redes sociais, me faço de louca e finjo que nada está acontecendo? Depende, né? Tem pessoas que já me perguntam, mas eu posso continuar compartilhando meu conteúdo como se eu preciso falar sobre isso, não é overdose? Não, tu não precisa falar sobre isso. Não preciso falar. Eu não quero falar sobre o assunto nas minhas redes sociais diretamente. Não. Mas o que aí entra aquela outra sugestão. Mas eu posso trazer informações que sejam úteis para as pessoas durante esse período. Eu não vou falar sobre a crise, mas eu posso trazer uma dica de um livro, eu posso trazer posso compartilhar uma dica de um documentário, compartilhar um curso online que eu estou vendo que o pessoal está fazendo aula gratuita. Eu posso fazer alguma coisa, eu posso trazer uma meditação, posso oferecer uma meditação. Tem um amigo nosso que está fazendo meditações online, ao vivo, pela internet, uma meditação guiada. Posso fazer, esses dias eu vi aula de yoga gratuita pela internet. O que eu posso fazer? Não necessariamente na aula de yoga a pessoa está falando no que está acontecendo, mas é o que eu posso contribuir para o mundo, o que eu posso fazer de bom. Então, quando pensar em conteúdos para as redes sociais, claro que essa regra, se vocês pensarem friamente, essa regra deveria valer sempre. Sempre que eu vou compartilhar um conteúdo, deveria pensar, mas o que esse conteúdo vai trazer de positivo? O que isso que eu vou trazer vai ser legal? O que isso pode ser útil na pessoa que está me ouvindo? Né? E esse deveria ser um norte. Né? Mais ainda nesse período em que as pessoas também estão procurando maior conexão. Então, acho que essa é a nossa dica, assim, quando falamos em conteúdo para as redes sociais conteúdos que conectem, conteúdos que sejam úteis, conteúdos que possam trazer algo de bom. E não dá pra gente ficar só se lamuriando, só pensando olhando no lado ruim de tudo isso, ou olhando as coisas negativas que envolvem tudo isso. E não é fingir que nada está acontecendo, é simplesmente mudar o olhar. Tanto que nós trocamos a palavra, nós vínhamos falando muito em crise. E aí nós começamos, não, vamos trocar a palavra para desafio. É um período desafiador para todo mundo. É desafiador para quem está em casa com as crianças, é desafiador para quem teve que parar de trabalhar, é um desafiador para quem não pôde parar de trabalhar, é desafiador para quem quer voltar para as ruas logo trabalhar, é um desafio para quem tem que postar nas redes sociais e não sabe direito o que posta, é um desafio para quem tinha um infoproduto, quem tinha um lançamento programado. Nós tínhamos um nosso curso, nós íamos lançar agora nesse período, sabe, tudo planejado. O que aconteceu? Para tudo, não é hora da gente fazer isso. Agora é hora da gente compartilhar o que a gente sabe e não da gente lançar produto. A gente gostaria de estar fazendo o nosso lançamento? Claro, nós planejamos, a gente passou 2 meses planejando tudo isso. Nós passamos 2 meses arquitetando como é que a gente ia fazer o planejamento, como é que iam ser as aulas, o conteúdo que a gente ia oferecer gratuito, todo um planejamento que foi por água abaixo. E aí o que eu vou fazer? O que eu posso fazer nesse momento? Bom, é compartilhar assuntos relevantes. Nesse momento não posso dizer para as pessoas, eu vou indicar o melhor microfone para você fazer seus vídeos. Não, nesse momento eu tenho que dizer para a pessoa, olha, quais são as suas condições agora? Você tem um microfone do seu celular? Não, não tem. Tem um microfone, o seu celular tem microfone? Tem. Então você vai gravar vídeos aí, você vai fazer vídeos com o que você tem, você vai fazer a iluminação, você vai fazer com o que você tiver, você vai fazer, a ideia é mostrar às pessoas. Adorei a troca de crise por desafio. Isso mesmo, eu acho que essa é a proposta. Se a gente começa a mudar o olhar, as coisas podem ser diferentes. O resultado pode ser diferente. Ontem a gente estava escutando
o Jacob Patrick falando sobre. Ele estava falando sobre um livro, na verdade, um livro do Napoleão Hill, e ele falava sobre isso, sobre o pensamento, que se a gente pensasse, se todo mundo olhasse diferente, se todo mundo olhasse esse momento de uma forma diferente, as coisas poderiam ser diferentes, o resultado poderia ser outro. Opa, já estou eu batendo na mesa aqui. Então, dentro de tudo isso que a gente vem estudando, vem analisando, é que nós adotamos essa troca, né, essa troca, essa proposta, e estamos lançando aí para as pessoas trocarem, se desafiarem nesse período, e é um desafio. Eu não sei vocês qual a realidade que cada um está vivendo, cada um tá vivendo uma realidade diferente, quem tem filhos em casa tem aí um outro desafio do que fazer com as crianças, como mantê-las ativas, mas nós temos que pensar que nós que temos internet banda larga, que temos Netflix, que temos TV por assinatura, nós estamos privilegiados, de uma certa forma. Então, nós não podemos ficar reclamando de tudo. Nós temos que aproveitar esse período e crescer, e aproveitar esse período e pensar em como o que nós podemos fazer para ajudar as outras pessoas, para nos conectarmos melhor com as outras pessoas, e não ficar reclamando, ai, que horror, que saco, ai, não sei o que, tem que ficar em casa, ai, meu Deus, volta logo essa escola, porque não aguento mais meus filhos, enfim. Se brinca muito, enfim, porque nós, inclusive, fizemos uma dica mais leve, fizemos uma dica brincando com o estar dentro de casa, justamente para quê? Pensando em trazer um pouco mais de leveza. Já é uma fase em que está todo mundo pesado, que está todo mundo tenso. Então, o que a gente pode fazer para deixar um pouquinho mais leve? E não é, o deixar mais leve não é fazer piada de tudo e não levar um momento a sério, mas é levar com um pouco mais de leveza. Porque nós, na Buenas, eu e Fabiana, acreditamos muito nisso, que nós não podemos levar o mundo, as coisas tão duras, a gente tem que dar uma maior leveza para a vida como um todo. Então não adianta eu ficar carregada, eu tenho que tentar ser um pouco de luz, né? E não só escuridão, e não só me carregar de coisas ruins. Tenho que pensar em como fazer, como é que é o oposto, ajudar em vez de atrapalhar as pessoas. Quanto tempo nós temos aí, Fabia? Já... Então, deixa eu aproveitar para tomar água. E olhar, deixa eu só dar uma olhadinha, porque como eu fui muito além do que eu tinha, eu comecei a ir por outros caminhos. Que é isso aí que eu tava, só tô, como é que é, revisando as minhas colinhas aqui, né, para ver se eu não deixei nada de fora, nada do que eu planejei. E uma dica, então, já aproveito para dar uma dica para vocês. Vamos fazer eu vou fazer uma live, vou compartilhar um conteúdo que eu sei. Não sei vocês, eu ao vivo me atrapalho toda, né? Então o que eu faço? Eu faço um roteiro, eu faço análise, eu faço tópicos, sublinho coisas que eu não posso esquecer, faço umas coisinhas, dou uma olhada, pesquiso um pouco melhor, organizo as minhas ideias do que eu quero compartilhar. Então... E vamos criar um desafio, cada um com o seu talento. A profe Cláudia fez... Olha só... Vamos lá, eu desafio vocês, cada um aí, a compartilhar alguma coisa, e não precisa ser necessariamente na sua área. Claro, os meninos que até essa hora já devem ter começado, já é mais de 15 horas. Tá começando. Os guris estão começando agora aí com sketch teatral. Não necessariamente precisa ser na área que eu trabalho. Às vezes eu tenho algum conhecimento na área, alguma coisa de artesanato, alguma coisa com uma atividade com as crianças. Eu não trabalho com educação de filhos e nem nada, nem com escola, mas daqui a pouco eu tenho uma atividade, alguma brincadeira que inventamos aqui que pode ser útil para outros pais. Enfim, a ideia, se você focar, se você colocar como desafio compartilhar informações que possam ser úteis para outras pessoas, facilita muito. As suas dúvidas sobre o que postar, elas vão diminuindo. Deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui. Tá, e aí lembrei o que eu ia falar com relação às anotações. Então, sugiro, faça lives. Se você não faz vídeo, é a nossa dica que a gente já vem dando aí nos últimos dias. Se você não está acostumado a fazer vídeos, faça live, se desafie a falar para as câmeras. Não é fácil, a primeira vez não vai ser fácil, a segunda vez talvez você deteste, você talvez se perca, gagueje, fique nervoso e não consiga falar direito o que gostaria. Não importa. A ideia é
Faça, comece a fazer, comece a compartilhar o seu conhecimento. E se for fazer lives, faça assim, não invente de fazer, eu ligo, vou ligar e vou sair falando. A probabilidade, se você ligar a câmera e sair falando sem fazer um planejamento, de você se perder, ou de você falar coisas que você não tinha planejado, ou de você não transmitir uma informação clara, é grande. Porque o nosso, às vezes não, né? O meu caso, então, o cérebro trabalha muito rápido, começa a pensar muitas coisas muito mais rápido do que a gente consegue falar. Então, se eu tô aqui improvisando e na hora tô pensando e tô falando, nem sempre vai ser claro. Tem pessoas que têm o dom da oratória, que conseguem improvisar com excelência, mas se esse não é o seu caso, como não é o meu, faça um roteiro, faça uma anotação, siga suas anotações, mas não deixe de compartilhar conhecimento, não deixe de compartilhar o que você sabe, não deixe de se conectar com as pessoas. Mais do que nunca, nesse momento, a gente precisa de conexão, a gente precisa de compartilhamento, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de contato com as pessoas. Então, durante esse período, durante esse desafio, desafie-se. Vá, faça alguma coisa, compartilhe o que você sabe, doe, faça a sua parte, doe um pouco do seu conhecimento, doe aquilo que você sabe. Seja lá o que for, faça essa ação. Se reinvente, aproveite e se reinvente. E utilize o que você tem. Utilize as tecnologias que estão à sua disposição. Se você tem um celular, se você tem um acesso à internet e você tem uma conta, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, você já está pronto para compartilhar conhecimento, pronto para ajudar as pessoas. Mas eu fiz uma live e tinha uma pessoa me vendo. Ok, você viu, você fez para falou com uma pessoa. Depois pode aumentar para 2, 3. Então não fique se travando, eu não tenho com o que dizer, ou só uma pessoa tá me vendo, ou nenhuma pessoa tá me vendo. Bom, deixa ela salva lá que talvez alguém olhe depois. Não importa. Faça alguma coisa. Compartilhe aquilo que você tem. Compartilhe aquilo que você sabe. Compartilhe o seu conhecimento. Nesse momento desafiador, eu proponho o desafio de compartilhar informações, de compartilhar conhecimento. Nas mais diferentes áreas. Então, essa é a nossa dica aí, né? E que mais? Para encerrar, tá? Só eu prometo, estou encerrando, mas quando a gente fala em compartilhar conhecimento, nós também estamos criando outras oportunidades, porque no momento em que eu começo, em que eu faço a minha parte, em que eu me dou, em que eu compartilho aquilo que eu sei, eu também estou criando outras conexões, eu estou criando oportunidades que talvez não existissem, eu estou ampliando o meu público para pessoas que talvez antes não fossem conhecer o meu trabalho, não soubessem do que eu tenho, do meu potencial, e são relações que eu estou construindo para mais adiante. Pode ser que diretamente agora a ideia é se fortalecer, agora a ideia é criar conexões, é criar parcerias, é pensar em conjunto para ações que a gente... Porque a gente sabe que vem um período desafiador pela frente, que vem um período que a gente... uma fase aí em que a gente vai precisar, sim, uns dos outros. E quanto mais a gente puder se unir, melhor, mais a gente vai poder construir alguma coisa juntos. Sozinho, ninguém faz nada. E principalmente nesse momento em que vivemos, tão desafiador, a gente sabe que sozinho não se vai a lugar nenhum. Então, vamos terminando por aqui. Essa live vai ficar aqui por 24 horas disponível. Se você achou que foi interessante, se achou que a gente discutiu alguma coisa que foi relevante, mande aí pro aviãozinho, mande pelo aviãozinho para alguém, mande para as pessoas que vocês acham que precisam repensar seus conteúdos ou inclusive planejar seus conteúdos. Oi, Thiago, tudo bem? Já falamos aí sobre o Nexus também, sobre a iniciativa Nexus, já convidamos as pessoas para participar do teu projeto. Se vocês gostaram, coloquem aí, eu tô vendo coraçõezinhos, é bem bom, porque a gente sabe que alguma coisa que a gente disse fez algum sentido. E por hoje é isso, né? Amanhã às 14 estaremos aí. Não temos a agenda fechada ainda, porque nós temos um convidado que ainda não confirmou, por isso a gente não divulgou o assunto.
Mas em breve, assim que a gente tiver a confirmação, a gente já coloca aí, já faz o convite. E nossa proposta é essa: todos os dias às 14 trazer aqui algum assunto para discutir, para fomentar, para troca e compartilhamento de conhecimento. Esse é o nosso aporte nesse momento, é o que nos cabe fazer aí. E criar relações, criar conexões. Quem tiver sobre o projeto Transformando Likes em Venda também, a gente vai colocar depois depois a gente vai colocar o link lá também para vocês, para quem tiver mais interesse de conhecer o projeto, conhecer o Dudu, quem ainda não conhece, tá bom? Então, por hoje é isso, Fabiano. Lembra de mais alguma coisa? Esqueci de alguma coisa? Gratidão a todos que participaram. 21 a 30, né? Oi? 21 a 30. 21h30, então, também a da iniciativa Nexus. Quem quiser mais informações, nos chama no direct, que a gente passa mais informações, passa o link. A Nexus não é online, mas não é como live, é no Zoom, então é um encontro, a proposta é um pouquinho diferente, então por isso a gente pede aí que entre em contato, que a gente passa o link. E gratidão por todos que vieram nos prestigiar, que nos ouviram. E ficamos abertos aí, a gente nem abriu para perguntas hoje, mas a gente fica abertos para perguntas, para trocas. Teremos aí alguns dias, mandem no direct qualquer dúvida. E muito obrigada por ter participado. Por hoje, ficamos por aqui.